Bom dia. Provérbios 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o homem e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então nós precisamos aprender que toda palavra do Senhor é pura. Toda palavra do Senhor, não podemos acrescentar nada à sua palavra. Nenhuma mistura de ideias e especulações deve ser acrescentada à palavra de Deus, tais como filosofia, psicologia, feitiçaria ou espiritismo. A verdade revelada por Deus é plenamente suficiente para satisfazer as nossas necessidades espirituais, físicas, humanas. Ela tem todo o ensinamento. Aqueles que afirmam que é preciso acrescentar algo à verdade bíblica para complementar a nossa vida em Cristo, todos eles o Senhor os considera mentirosos. Que fala, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa, que estão escritas neste livro. O apóstolo João, ele termina o livro de Apocalipse com essa advertência sobre a possibilidade de perdermos nossa parte na árvore da vida e na cidade santa. Evitemos uma atitude descuidada para com este livro ou qualquer parte das Sagradas Escrituras. Outra atitude a evitar é de optarmos por crer somente em determinadas partes da revelação de Deus e rejeitarmos outras partes que não gostamos. Ou o caso de ensinar nossas próprias ideias, como se estas fossem a própria palavra de Deus. Como ocorreu no princípio da raça humana na terra, deixar de cumprir plenamente a palavra de Deus é questão de vida ou de morte. O Senhor diz que se tornará anátema aquele que acrescentar um tio, uma vírgula à palavra de Deus. Hoje tem um ensinamento que as pessoas estão levando falsamente para dentro das igrejas e que está entrando de mansinho. Desculpa, que é a questão. Nós temos um Pai, o Deus Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós temos o Filho, Jesus, o nosso Redentor. E quando ele partiu para os céus, ele falou acerca que eu vou para o Pai. Quer dizer, ele voltou para Deus, mas que ele iria nos deixar um Consolador.
Então, quem é esse nosso Consolador? É o Espírito Santo. Ele é o nosso professor que nos ensina, que nos conduz na vereda, nos caminhos certos e não caímos. Então, hoje, esse ensinamento falso de mentoria, de um pastor ser seu mentor, não, o pastor é seu pastor, é um homem de Deus, mais entendido na palavra de Deus, com mais autoridade sobre a palavra, para poder estar te ensinando. E o Espírito Santo é o teu mentor, é aquele que vai abrir a tua mente. Mentor é aquele que abre a tua mente. Então não caia nesta tolice, porque isso são palavras tolas. Existe um Deus Pai, Ele é seu Pai. Ah, porque o meu pastor é meu pai espiritual. Não, seu pai espiritual é o Espírito Santo de Deus, o seu professor. O seu pastor é o pastor de ovelhas, que ele tem conta também a dar a Deus por sua alma, por sua mente. Então, vamos ler, estudar, ter um entendimento da palavra de Deus. Aleluia. Versículo 7. 2 coisas te pedi, não mais negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que porventura de farto, de não negue e diga, quem é o Senhor? Ou quem empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus? Então devemos viver de acordo com aquilo que Deus nos dá, nos provê. Devemos orar para termos um salário suficiente para cobrir nossas necessidades e o da nossa família, para ajudar a manter a obra de Deus e a auxiliar os necessitados. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 9, versículo de 8 a 12. O crente, o cristão, que contribui com o que pode para ajudar os necessitados, verá que a graça de Deus suprirá o suficiente para as suas próprias necessidades e até mais, a fim de que pode ser fecundo em toda a obra do Senhor. Para que generosidade seja manifesta exteriormente, o coração deve antes estar enriquecido de amor e compaixão sincero para com o próximo. Dar de nós mesmos e daquilo que temos resulta em suprir a necessidade do nosso Deus, da casa de Deus. O amor recíproco da parte daqueles que recebem a ajuda. Aleluia. Então, diz assim, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, assim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então devemos superabundar na boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para que toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desses serviços não só supra os necessitados as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Aleluia! Então, quando levamos o dízimos e as ofertas para a casa de Deus, com alegria, nós lançamos ali a nossa semente
e a semente vai superabundar. Isso é a palavra do Senhor que está dizendo. Então, os dízimos e as ofertas vão servir ao povo de Deus. Vai comprar uma cadeira para você se assentar confortavelmente na igreja, vai pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz da igreja, do irmão necessitado, vai levar o pão à mesa do órfão e da viúva. É isso que o Senhor está nos orientando. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 10. Não calunies o servo diante do seu senhor, para que não amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada de sua imundície. Então, as pessoas ficam se caluniando dentro das igrejas, dentro da sua casa. Então, fica levando a maldição. Não abençoa seu pai, não abençoa sua mãe. Não bendiz a sua mãe, não bendiz o seu pai. A essa geração o Senhor chama de geração impura. Então, não lava os seus pecados, não lava as suas imundícias. Então, primeiro, temos que nos purificar. E é o Espírito Santo que nos purifica, nos lava de todo pecado, de toda imundícia. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e da morte. Versículo 3. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Então, fica olhando o erro do outro, fica apontando o dedo, fica falando mentiras, os olhos maus. Então, devemos orar a Deus, pedindo termos os olhos bons, um bom olhar, levantarmos os olhos para o céu. É de onde nos vem o socorro e o Senhor nos purifica. Versículo 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos os queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então, devemos nos observar a nós mesmos, como que é os nossos dentes, é como espada? Nossa boca são como facas agudas para estar afligindo os pobres e os necessitados? Devemos pedir perdão a Deus por nossos pecados de pensamento, palavras, ações, atos voluntários e involuntários. Versículo 15. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Estas 3 coisas nunca se fartam e 4 nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Então a gente vê o espírito de sanguessuga. Tem pessoas que têm esse espírito de sanguessuga. Dá. Quanto mais ela tem, mais ela vive pedindo. Às vezes ela nem tem necessidade de pão, de roupa, seja o que for, mas fica dá. Elas nunca se fartam. E a 4 nunca diz basta. A sepultura, você vê, a sepultura, quanto mais morre gente, mais morre, mais é enterrada. Então a sepultura está ali aberta. A madre estéril, ela quer filhos, ela quer dar filhos, mas ela não tem como, ela é estéril. A terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Glória a Deus, aleluia. Todas as manhãs os passarinhos vêm para cá. Oh, coisa linda, vem glorificar o Senhor junto comigo. Vocês estão ouvindo o cantar do pássaro? Eu estou aqui, eu não tenho gaiola. O que eu tenho aqui são pássaros que voam para cá. Oh, glória a Deus. São todos bem-vindos. Versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro e os arrancarão, e os pintão de águia os comerão. Então as pessoas que zombam do pai, zombam e da mãe, não obedecem, né? Eles serão comidos pela águia. Versículo 18. Há 3 coisas que marão filha e 4ª não conheço.
Primeiro, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Então você pode observar como é horrível a mulher adúltera, o homem adúltero, né? Eles cometem o pecado, depois sai dali da casa do prostituto ou da casa da prostituta e diz: eu não estou cometendo pecado, mas está ali cometendo pecado. É o que o Senhor diz aqui. Versículo 21. Por 3 coisas se alvoroça a terra e a quarta não a pode suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando anda farto de pão. Pela mulher aborrecida, quando se casa, e pela serva, quando fica herdeira de sua senhora. Versículo 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente. Todavia, no verão, preparam sua comida. Você já viu a formiga trabalhar? Pequenininha, impotente, você vê elas ali tão insignificantes, né? Mas elas agem com sabedoria. Os coelhos são um povo débil e, contudo, fazem as suas casas na rocha, porque eles veem que é na rocha que tem segurança. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem em bandos e se repartem. A aranha se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Versículo 29. Há 3 que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, o bode também e o rei, a quem se não pode resistir. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Porque assim como você imagina, é. Então põe a mão na sua boca antes de falar. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Então não produza contenda, porque você está arrumando encrenca. Não levante a ira do seu irmão. Amém. Bom dia a todos. Que Deus vos abençoe. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para ser o seu orientador, o seu professor, o seu mentor. Em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos.